Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Esperar o pessoal da Adelma da Jucate também entrar. Pedir para entrar, né? Daqui a pouco aparece o pessoal aí. Falar hoje um pouquinho sobre doutrina social da igreja. Doutrina social da igreja, tema que por um momento é ótimo, né? O momento é excelente. O Adelmo já está aparecendo aqui pela Jucate, né? Pra gente começar. Esperar só ele chamar. Chamou aí, Adelmo? Como é que ficou? Isto, a senhora acabou de chamar. Vamos ver aqui. Autorizado. Opa! Pronto. Oba! Tudo jóia? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Beleza, caminhando. E Isso aí, aí. como é que tá? Tá dando pra ouvir direitinho? Aqui tá perfeito. Ah, tá. Sarinha entrou aí. Sarinha, boa noite. Pois é, Dá para esperar. ouvir bem? Ah, tá, se dá Tá, para tá ouvir bem. tranquilo. O meu eu preciso usar um fone aqui, porque senão dá eco, toda vez dá eco. E eu prefiro usar o fone já direto, porque senão dá problema. Boa noite, Osvaldo. Pessoal da associação entrando em peso aí. Isso aí, boa noite. Pessoal que eu não conheço ainda. Em breve, com a retomada das atividades presenciais, quem sabe? Essas É, visitas, né? Esses intercâmbios. vocês não retomaram ainda não? Como é que tá? Já retomamos, já, graças Já? a Deus. Já tivemos assembleia, já tivemos alguns atos. Beleza. Áudio perfeito. Obrigado, Sarinha. Beleza. Esperar um pouquinho, Então, né, para o professor entrar. Como é? ué, você que sabe. Você que Isso. sabe. A gente pode começar, dar uma pincelada em É, porque o tema, algumas. assim, o tema é gigante, né? O tema é enorme, dá para falar muito, muito tempo aqui. Uhum. E é bom que o pessoal vai participando aí também, vai pegando, vai participando, porque é uma complicação para muita gente isso aqui, né? Porque acho que a mentalidade da gente está muito contaminada, né? Com relação a tudo, todos os conceitos que a gente vai falar aqui hoje. Então, acho que vamos lá, né? Vamos começar que vale a pena. Vou botar esse fone aqui, eu acho que dá para ouvir melhor. Fica meio estranho, mas são os ósseos. Vamos lá, a gente pode começar com uma oração breve. Vamos sim. Vamos rezar um Pai Nosso? Acho que é. Poxa aí. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós A o nós o vosso vosso reino. reino, Seja seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O pão O pão nosso de nosso cada de dia cada nos dia dai nos dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a quem perdoamos a nos quem tem nos tem ofendido. ofendido. E não E nos não nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos mal. do mal. Amém. Amém. Que o Espírito Então Santo é possa nos isto. conduzir, né? E as Sempre. palavras, né, e o conhecimento seja externado da melhor forma possível.
né? O pessoal que está entrando, uma boa noite aqui. Eu vi muita gente daqui, não sei se você tem visto o pessoal daí, Né? de Por enquanto, um Goiânia, ou outro de só. Goiás, melhor dizendo. É, Goiás. vamos só começar assim, fala um pouquinho aí da sua, como é que tá a Jucati aí, como é que a coisa tem andado, quantos membros tá, como é que é, né? Porque nem todo mundo conhece. Isso, apresentar a Jucat. Pessoal, a Jucat é uma associação de juristas católicos da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, né? Por isso aí, a Jucat, né? São juristas bacharéis em direito, né? Outros já advogados, bacharéis advogados, né? Nós temos aposentados do Ministério Público também, que faz parte, né? É, com a retomada das atividades presenciais, nós fomos constituídos, né, formalmente falando, tanto canônica quanto civilmente, no meio do ano passado, né, então ainda naquele período da pandemia, de distanciamento, né, e boa noite, Sumara, e, e esse ano, algumas retomadas, né, com a retomada intensa da atividade pastoral, atividade de forma presencial da igreja, né, nós pudemos fazer algumas ações mais com intensidade e divulgar a associação, né, e tanto que a gente hoje tem em torno de 25 associados, fizemos retiro, né, fizemos algumas ações em audiências, participamos de audiências públicas, é, nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa do Estado, né? Então a gente tem buscado uma cadeira cativa da presença da associação para externar a voz da doutrina social da Igreja, né? De uma forma técnica, de uma forma respaldada, né? E mostrar a presença da Igreja no ambiente público, né? E ser sal e luz ao mundo, né? Então, é isso. Somos, né, e desde já faço convite para vocês que seguem a gente no Instagram, seja aqui de Sergipe, e você que é jurista, né? Venha conhecer a associação. E graças à Unijuc, né? Agradeço aqui reiteradamente, reiteradas vezes, né? Sempre que possível, né? A experiência que vocês nos passaram, né? A orientação e o caminho. Hoje presido a Associação de Juristas Católicos em Sergipe, né? Mas temos alguns membros, por exemplo, a nossa vice-presidente, Ana Lúcia, doutora Ana Lúcia, ela foi também vice-presidente da OAB, da Seccional Sergipe. Então nós Muito temos bom. referências, graças a Deus, que não só estão por simples estar, né? Estão para participar desse processo de evangelização dentro da profissão, dentro da vocação profissional. É isso. Isso aí, muito bom, né? Acho que o mais importante é essa última parte que você falou, não estão por estar, né? Porque só porque infelizmente acontece, né? De querer entrar só pelo status de participar, de estar, de ser parte, né? De ser membro de uma associação de juristas católicos, que acaba virando um certo status também. Mas é muito bom. A Unijuc é um pouquinho mais antiga, né? Só um pouquinho. A Unijuc existe desde 2005, né? Aqui. E a gente já tem uma longa caminhada aí, né? Já tem alguns. Hoje nós somos 36 membros. Hoje eu estou presidindo a Unijuc, né? Tô na Unijuc desde 2007. Então quase desde o comecinho, né? Não é desde o comecinho, mas quase desde o comecinho. E os objetivos das duas associações são muito próximos, né? São bem parecidos, muito próximos. Aliás, o objetivo de quase todas as uniões de juristas é bem parecido, é bem próximo. E da Jucati, acho que é mais próximo, até porque a gente foi trabalhando junto aí, achei que foi muito bom, né? Ver o trabalho sendo desenvolvido, muito bom ver o trabalho crescendo, e cada vez que eu vejo a ação de vocês, eu fico bem satisfeito, bem orgulhoso mesmo de ver que as coisas estão caminhando aí e caminhando bem. Amém. Bom, Léo, então é o seguinte, a gente pegou um tema meio espinhoso, né? A gente pegou um É, tema meio complicado, porque eu vejo o seguinte,
a gente está falando justamente de dois temas, propriedade privada e a questão da destinação universal dos bens, são temas que parecem ser contraditórios, né? Parece que eles se chocam. Na verdade, a gente vai conversar aqui, mas eles não se chocam, né? E acho que essa é a ideia de a gente conversar, porque antes de qualquer coisa, antes de a gente falar até de conceitos, eu acho que existe um problema, está existindo um problema muito sério com relação à doutrina social da igreja, que é não compreensão quase que geral dos conceitos e do porquê ela existir. No Brasil, a gente já tem um certo problema com aquela ideia de que futebol, política e religião não se discute, né? E não se misturam também, essas coisas não se misturam. Só que elas se misturam sim, né? Se misturam o tempo todo. Não é possível ao religioso, ao católico principalmente, não querer não fazer parte da política. Ele é um ser humano integral, ele não é duas coisas, né? Ele não consegue ser católico e de repente ele tira aquela roupagem de católico e vai ser advogado. Aí depois ele vai trabalhar na política. Não dá, nós somos um ser humano integral, né? E é essencial que a gente entenda isso. E por isso não tem como nós não queremos colocar os nossos valores na política, né? Isso é bem claro para nós que estamos dentro dessas associações igual a Unijuc, igual a Jucat, porque faz parte do nosso objetivo. Mas para a maioria das pessoas não é, né? E essas coisas se misturam, sim. Eu estava vendo até só para de ilustração, eu estava vendo até agora mesmo, na seleção brasileira lá, parece que houve uma combinação deles de não falar de política, né? De não manifestar politicamente, né? E o Neymar acabou de fazer uma manifestação política. Acabou de declarar voto e tudo mais. Então, não tem como. A gente não tem como você separar o jogador de futebol da política. Né? Ele vota, ele é um cidadão, ele tem Não condições, somos né? seres, não somos seres dissociáveis desses temas, Não né? somos seres integrais. Então, nós aqui é a mesma coisa, né? O religioso é a mesma coisa, nós católicos é a mesma coisa. Então, a doutrina social, ela é essencial. Né? Então, desde já há muito tempo, essa doutrina social já é entendida como doutrina social, né? Apesar que ela já existe há muito mais tempo, mas essa atual, essa doutrina social moderna, que começou lá com a Hero Novaro, ela já é conhecida há muito tempo, mas mesmo assim, nós temos problema com as pessoas de compreender, em primeiro lugar, o porquê da existência delas, o porquê da existência dela, né? Da doutrina social e dos documentos de doutrina social. E eu não sei se sou só eu que vejo tanta dificuldade nisso, né? Eu não sei se por aí você vê também, mas eu acho que esse é o primeiro empecilho, a primeira dificuldade que a gente tem, porque depois ir para os conceitos não parece tão complicado quando a pessoa consegue abrir a cabeça para entender que, olha, sim, a igreja também, os religiosos, as questões religiosas, os valores religiosos também precisam estar inclusos na política. A partir desse momento que entende isso, acho que fica mais fácil até de compreender os conceitos. Mas e quando não entende isso, vira uma discussão parece que estéril. Corroborando com essa introdução, sabe, doutor Manuel, é o mesmo problema aqui, né? A regionalidade, né, não só muda na região, né, na regionalidade, na geografia, mas esse entendimento sobre a doutrina social da igreja, a DSI, enfim, como queiram, ele parte, eu acredito, da indisposição, né, indisposição de muitos católicos, né, e aqui cabe essa autocrítica, muitos católicos, da compreensão da base dos termos, da base dos princípios, da base de tudo onde estrategicamente é colocado pela igreja como orientação, né? Eu relembrava, né, porque esse tema me fez relembrar algumas coisas, né, do meu tempo de catequista, em que, curiosamente, eu estudava essas questões da doutrina social da igreja, os princípios,
né? E lá os princípios estratégicos, né, em que tem lá que a realidade não prevalece sobre a ideia, né? Ou melhor, a ideia não prevalece sobre a realidade, é a realidade que se fixa para garantir todo o norte do ver, do julgar e do agir, que é o método que a igreja adota para se posicionar em meio à política, se posicionar em meio às situações econômicas, em meio às situações sociais, né? E um dos pontos que eu acredito que seja essencial para nós entrarmos no termo, na subsidiariedade, na destinação universal dos bens, é traçar um pouco desse conceito do que é princípio para a igreja, né? Em que se fundamentam os princípios? Eu não sei se é essa mesma a interpretação, a compreensão que vocês da Unijuc têm aí, mas aqui, princípios, né, o princípio para a doutrina social da igreja, ele tem uma realidade pautada na experiência do Verbo encarnado, né? O princípio é o Cristo, o princípio é Jesus, né? João 1:1, enfim, o Verbo, né? Gênesis, né? Biblicamente, Gênesis, a origem, né? O princípio. E esse princípio, ele se diferencia dos princípios que geralmente nós encontramos no ordenamento jurídico, nós encontramos conceituados em algumas filosofias, sociologias, enfim, de que esses princípios civis, vamos caracterizar assim para diferenciar, né? Esses princípios eles são baseados em uma ideia, que hoje eles são postos, mas amanhã eles podem ser desconstruídos. Para a doutrina social da igreja, os princípios eles nunca serão desconstruídos. Os princípios não serão desconstruídos porque ele tem uma base fundante. Ele é fundamentado em uma realidade. A realidade de que todas as coisas participam da criação. Todas as coisas participam da origem. Eu sou o que sou por conta do Criador, por conta do princípio doutrinário que o meu batismo me leva a ter como direito e dever, né? Então, essa mentalidade principiológica civil, ela é reduzida, né? Eu não sei se cabe aqui como um exemplo, mas a gente pode, né, observar, por exemplo, pegamos o princípio democrático do Estado de Direito, né? Então, esse princípio ele é baseado em uma ideia. Por quê? Porque nós, e aqui tomando o Brasil como exemplo, nós já experienciamos uma ditadura que não é um princípio democrático de direito. Então, ou alguns outros países que experienciam esse regime, né, o regime ditatorial. Então, que tem o seu princípio. Então, esses princípios, eles se absorvem, eles se reduzem. O princípio da doutrina social da igreja, não, porque a base é Cristo. É ele que é a base principiológica do nascedouro de tudo, né? Então, todos a subsidiariedade, o bem comum, enfim, todos os outros, a solidariedade também, né? Eles se baseiam no norte, que é Cristo. E Cristo na palavra, e Cristo que se faz verbo encarnado. Eu vejo assim, existe, só para poder a gente organizar as ideias com relação a esses princípios, existem alguns problemas quando você vai para o Estado, né? Sai da igreja e vai para o Estado. Que é o seguinte, vamos chamar de doutrina social do Estado, né? Sim. Toda essa doutrina social do Estado, ela tem princípio? É claro que ela tem princípio. Ela tem finalidade? É claro que ela tem finalidade, mas eu vejo que me parece que o princípio e a finalidade eles se coincidem e se confundem, e isso confunde a cabeça de todo mundo. Porque qual que é o princípio e qual que é a finalidade de uma doutrina social no Estado? Claro que isso vai depender das ideologias, né? Mas, basicamente, é pacificação social
e o ser humano como um todo, né? Na igreja não, a gente tem isso muito claro, como você falou, o princípio é Cristo, a base fundante é Cristo, né? Essa é a base, esse é o alicerce. E nós temos uma finalidade muito clara, que é a salvação das almas, né? Sim. Tudo gira em torno da salvação das almas. Então, se você está fazendo algo que não está buscando a salvação das almas, então esquece. Vamos parar, vamos raciocinar melhor, vamos voltar e pensar uma melhor forma de fazer, porque a finalidade tem que ser essa. E é muito diferente você buscar uma finalidade que é a salvação das almas, ou seja, uma finalidade sobrenatural, de buscar uma finalidade que é a pacificação social. Porque o que é a pacificação social no final das contas? Né? E como chegar a essa pacificação social? E o como chegar e vira todas, aí são todas essas ideologias que nós conhecemos. Né? Então, todas essas questões principiológicas dentro da igreja e dentro do direito canônico, né, dentro da doutrina social da igreja, isso é muito forte. E eu acho que a gente aqui no Brasil tem muita dificuldade em compreender isso, porque nós não temos isso. Né? Na verdade, nós temos uma cultura muito positivista, né? Muito legalista. Então, é uma cultura Sim. muito legalista. A gente quer que tudo tá preto no branco, né? Tudo tem que estar escrito. Tanto é que até o Código de Processo Civil, ele resolveu positivar os princípios, né? Ou pelo menos É, alguns deles. Tá? Teve que colocar, teve que escrever princípio. Princípio você não precisa escrever, é princípio, né? Ele tem que estar antes da lei. Então, assim, a doutrina social, ela tem essas bases fundantes, e essa base fundante, né? E essa finalidade, como tudo dentro da igreja tem a mesma base fundante e a mesma finalidade, tudo. Doutrina social, direito canônico, pastoralidade, tudo, né? Tem o mesmo início e o mesmo fim. E dentro da doutrina social existem esses vários princípios, que são muitos, são vários princípios. Mas tem esses aí que nós colocamos como tema da live, que eu acho que são, assim, dois deles, que é a questão da propriedade privada e a destinação universal universal. dos bens. Esses dois, eu acho que é interessante a gente falar, a partir de agora, por questão de atualidade, né? Porque é uma coisa que isso daí vem martelando a sociedade no Brasil, assim, no mundo como um todo, mas no Brasil muito, já há muito tempo, porque existe uma confusão muito grande. E a subsidiariedade, porque é um princípio fantástico, né? É um princípio que é a base de muita coisa dentro da igreja, não só a doutrina social, né? Todo o funcionamento é baseado nisso aí, e o funcionamento do Estado deveria também funcionar conforme a subsidiariedade, e vejo que muita coisa não funciona porque não é colocada a subsidiariedade como um princípio a ser seguido, né? Isso para o Estado. Mas aí você escolhe aí qual que você quer falar primeiro. Bom, assim, é óbvio que é uma live que tem um tempo de duração, até por conta. É 1 hora, né? Ainda tá 1 hora, né? Ah, não, o meu aqui normalmente vai, vai embora. E, Mas né? vamos Mas aí estabelecer aqui mais ou menos. pra gente organizar, eu acredito que o princípio da subsidiariedade seja interessante a gente começar falando, porque tal, ao meu ver, ele, como você falou, ele dá nortes, né? Até porque é o seu, é a sua finalidade, ele dá nortes orientativos da igreja em todas as suas ações. E Uhum, não só da igreja, mas também para o Estado. Né? Também para o Estado ele coloca um ponto central nas ações, na participação social, né? Da construção da sociedade. Né? Quando a gente tem, por exemplo, Bento XVI, lá quando fala na encíclica Caridade e Verdade, né? Ele define que a subsidiariedade é ajuda à pessoa, mas ao mesmo tempo a subsidiariedade não pode ser uma dependência, não pode ocasionar uma dependência, de modo que não é que ele condena, é que ele demonstra que
O assistencialismo paternista, né, o assistencialismo que causa dependência, né, seja, e aí mais especificamente do Estado para com o indivíduo, não é subsidiariedade. Uhum. Né? Não é subsidiariedade. A subsidiariedade, ela é aquele auxílio que faz, que proporciona, que impulsiona, que incita a sociedade ou o indivíduo, né, a ser inserido novamente na construção das relações sociais, na resolução dos seus conflitos, né? Então, esse aspecto que eu acredito que sempre vem à tona, né, na discussão jurídica, né, mas também que veio mais recentemente à tona por conta da pandemia, na questão da igreja com os fechamentos e tudo mais. Tem uma frase do Papa Francisco recentemente, eu acho que é mais ou menos assim, que ele diz que em um país globalizado, os países desenvolvidos deveriam ajudar os países que não têm desenvolvimento, como, por exemplo, a questão da fome na África. Uhum. Né? É mais ou menos assim, ele diz isso. E ele demonstra, de certa forma, que a subsidiariedade aí está impregnada porque os esforços comuns não estão para a dependência da África dos outros países, mas está para inserir a África a se desenvolver a sua autonomia, né, para se somar na construção social. Da mesma forma que, como por exemplo, eu gosto sempre de fazer essas relações bíblicas, né? Como dizíamos que o princípio tem como base fundante a Cristo. Quando a gente pega a cura de Lázaro, né? Ou melhor, a cura de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, em que Jesus diz, rolem a pedra. Quando a gente pega, por exemplo, os peixes, em que Jesus pede para que joguem a rede do outro lado, né? É meio que ele está dizendo, olha, vocês têm que participar desse processo de milagre, desse processo de cura, né? Desse processo de saciamento da fome. Porque quem tem que jogar a rede são vocês. Uhum. Quem tem que rolar a pedra são vocês. Eu ressuscito, você rola a pedra. Né? Então, não é uma dependência. Ele não causa dependência. Ele causa uma provocação, a subsidiariedade é uma provocação daquele que se encontra vulnerável, e isso aí o aspecto positivo, né? Quando, por exemplo, o Estado ele tenha que não intervir mais, auxiliar na vulnerabilidade, né? Na situação insuficiente que o indivíduo ou que aquele grupo social passe em meio à sociedade. Mas aí, passando a bola para você, só mais um. Tem um aspecto negativo também. Quando o Estado não pode tirar do indivíduo ou do grupo social, né, a responsabilidade a qual somente compete a ele. Né? E tem alguns exemplos para a gente caracterizar isso. Mas eu acredito que esses sejam, né, a introdução do princípio da subsidiariedade que eu tenho para considerar. Tinha um professor meu que eu achei, eu guardei isso para sempre, né? Eu achei fantástica como ele fez o conceito de subsidiariedade de forma concisa, direta, fácil de entender. Que foi o seguinte, olha, o superior, o ente superior não faz o que o inferior dá conta de fazer. Ele falou assim, se vocês entenderem isso, compreenderem isso, o princípio da subsidiariedade funciona em todos os níveis, em qualquer sentido, em qualquer sociedade, em qualquer instituto, né? Então, vamos pegar, para a gente não falar dos outros, vamos pegar a Unijuc, que é a Jucat. O que os membros conseguem fazer, né, o que os membros da Jucat conseguem fazer, o presidente não precisa fazer, o Adelmo não precisa fazer. Exatamente. Você entende? Porque senão ele vai sobrepor os membros, porque naturalmente o presidente vai ter mais força. Então ele precisa estimular aqueles membros a fazerem o que eles precisam fazer. Agora, se eles não derem conta de fazer, se eles não tiverem possibilidade de fazer, aí sim o presidente vai lá e chega e faz. Então assim você leva para todas as situações, né?
a paróquia, o que a paróquia dá conta de fazer, a diocese não faz. Né? O que a diocese não dá conta de fazer, a Igreja Universal não faz. O que o município, aí deveria ir para o Estado, né? O que o município dá conta de fazer, o Estado não precisa fazer. O que o Estado dá conta de fazer, a União não precisa fazer. E aqui no Brasil é o contrário, né? Uhum. Normalmente vem esmagando de cima para baixo. O que a União não dá conta de fazer, o Estado tem que dar conta, só que é claro que ele não vai dar conta, porque se a União, que é maior, não dá conta, como é que o Estado vai dar conta? E aí, se nenhum dos dois der conta, aí vai sobrando para baixo, né? Vai sobrando para o município, vai sobrando para as, sei lá, associações de bairro, até chegar na família. E tinha que ser o contrário, né? Tem que sair da família até chegar no ente máximo estatal. Só que isso daí, o que acontece? Existe alguns problemas nisso aí. Não nisso, mas no entendimento disso. O entendimento de boa parte das pessoas quando você fala de subsidiariedade, em primeiro lugar, é esse daí que você falou, né? Subsidiariedade é subsidiar. Subsidiar é fazer pelo outro alguma coisa, né? E não é essa a ideia. Né? A subsidiariedade não é subsidiar ao outro alguma coisa. Subsidiariedade é justamente isso, é você fazer ao outro, sim, mas quando ele não tem condições de fazer, seja naquele momento ou nunca. Né? Pode ser que ele nunca dê conta de fazer. Tem coisas, como você colocou, só o Estado vai dar conta de chegar, de fazer, e dar conta né, de organizar. Só a igreja vai dar conta de fazer. Agora, tem outras situações que são momentâneas. E dependendo do momento, vai ser preciso entrar e fazer aquilo ali, pelo menos até as coisas se organizarem. Né? Isso é subsidiariedade. A questão é quando você coloca as ideologias no meio. Né? É muito fácil você virar numa situação dessa e levar ou para o lado de socialismo, comunismo, ou para o lado de liberalismo. E aí está tudo errado. Não é? Porque todos os dois estão muito errados. Né? Sim. Todos os dois buscam de formas diferentes, mas buscam o fim de um ente maior, que é o Estado, que precisa existir. Né? Não é nem por causa daquela história de que o Estado é um mal necessário. Não é que o Estado é um mal necessário. A questão é que o Estado, a gente conhece aqui na América Latina um Estado que é muito intervencionista. Né? Ele não usa o princípio da subsidiariedade. Né? Ele entra em muita coisa que não tem necessidade de entrar. E aí nós estamos falando de todas as situações. Por isso que eu falei lá atrás que eu acho que se o princípio da subsidiariedade fosse usado realmente pelo Estado, muita coisa seria resolvida. Né? Muita coisa não precisaria chegar onde chega. Porque hoje o não entendimento disso aí, além de outros não entendimentos, né? Não entendimento de direito natural, não entendimento de tantas coisas, leva, por exemplo, a vários juristas, né, de todos os níveis, desde o monocrático lá embaixo até STF, a compreender que você pode liberar um aborto, por exemplo, Sim. né, que é algo que não cabe ao Estado. Né? O Estado ele não tem, ele não cabe ao Estado nem falar que sim, nem falar que não. Simplesmente não cabe ao Estado entrar nesse assunto. Né? É um assunto estritamente de ordem moral e de direito natural. Então não cabe ao Sim. Estado. Cabe ao Estado proteger a vida, fim de papo. Né? Ele não tem que entrar e entrar para cá ou entrar para lá, ou conceder isso ou conceder aquilo. Um Estado que autoriza um aborto é um Estado que está fazendo papel de carrasco de assassino. Isso daí é muito claro. Né? Eutanásia lá na Europa, lá tem aquelas coisas lá de eutanásia que isso não chegou com tanta força. Mas lá é muito forte. A mesma coisa, mesmo sentido, né? A mesma ideia. Então, a subsidiariedade dentro da doutrina social da igreja, sendo colocada assim, é muito importante, mas eu vejo que existe ainda um outro ponto, que eu queria ouvir até a sua opinião com relação a isso. Existe um outro ponto com relação à subsidiariedade. E todos os princípios, e a doutrina social como um todo. A doutrina social, ela não está falando da mesma coisa que os estados estão falando. Não é nem que um está falando. Porque assim, o Estado está falando.
de um, dois, três, quatro, e a igreja está falando de verde, amarelo, roxo, sabe? Não tem nem nada a ver. Porque o Estado, esses sistemas econômicos, né, tudo dentro do Estado hoje gira em torno de sistemas econômicos. Não sei se você concorda comigo, mas todos giram, né? Um com mais intervenção econômica, um com menos intervenção econômica, um com intervenção econômica nenhuma, mas é sempre questão de intervenção econômica. Tanto assim que qual que é o principal ministério de qualquer país? O da Fazenda, né? Então, sempre gira em torno de economia. Socialismo gira em torno de economia, liberalismo gira em torno de economia, comunismo gira em torno de economia, capitalismo gira em torno de economia, tudo gira em torno de economia. Enquanto isso, a doutrina social da igreja e a igreja, ela está falando de girar em torno da família. Tudo gira em torno da família, que é a célula principal. Então, não tem como mesmo compreender as coisas, né? É impossível compreender dessa forma, uma vez que cada um está falando uma língua diferente. Sabe? Não tem como você virar e falar para o Estado, olha, os princípios são esses. Sendo que nós estamos falando desses princípios de outra forma. Então, quando às vezes você está falando desses princípios, aí entre esses outros que nós propusemos a falar aqui também, aí você fala deles, explica eles, você leva pedrada de tudo quanto é lado. Né? Você fala deles, você leva pedrada do lado direito, do lado esquerdo, de cima, de baixo, do lado, do meio, do tudo quanto é lado, você leva pedrada. Porque você ora concorda com um, ora concorda com o outro, ora concorda... Porque nós não estamos falando a mesma língua, né? Eu vejo que isso é um grande problema de conceituação, que é o que a gente estava falando no começo. A gente não tá conseguindo conceituar, colocar cada termo dentro do que ele equivale, né? E aí a gente quer colocar que é como se a política do Estado hoje, ela sempre tivesse existido, né? E tudo se adequasse a ele. E ao contrário, né? Essa política estatal agora, não estou falando de Brasil não, estou falando de mundo. Essa política que o mundo vive agora, isso é coisa nova, atual. A doutrina social da igreja, ela existe desde que a igreja existe. Ela pode não ter sido explicitada, tão bem explicitada, durante todo esse período, e só a partir do século XIX foi. Mas ela existe desde que a igreja existe há 2000 anos. Então nós estamos falando de coisas diferentes. Né? Quando você falava conceituação, é importante demonstrar aqui expressamente que a gente está falando como você bem colocou, de princípios, enfim, da doutrina social da igreja, que tem como base fundante desde o verbo, né? Desde o início, desde o princípio. Mas, especificamente, quando se coloca o princípio da subsidiariedade, a gente está falando aqui mais lá do século 1929, mais ou menos, né? Da 40º anos, né? 40º ano. 40º ano. E eu acredito que um dos papas que bem conceituou modernamente esse princípio foi Bento XVI. Bento XVI, ao meu ver, ele trouxe uma conceituação, embora extensa, mas que contém, talvez, várias discussões que dão pano para manga. Por exemplo, quando a gente pega, eu separei aqui, o parágrafo 57 da Caridade da Verdade, Caritas in Veritate, quando diz o seguinte, me permita ler aqui para a gente ter um raciocínio daquilo que eu quero transmitir. A subsidiariedade é, antes de mais nada, uma ajuda à pessoa na autonomia dos corpos intermédios. Então, essa ajuda, e aí, fazendo um parênteses, essa ajuda ela não está para causar dependência, porque essas pessoas que serão ajudadas, elas têm por si a obrigação de participarem da construção, porque a autonomia delas, talvez a gente pode colocar, é a regra. Então, dizer bem assim, olha, Estado, essa família na qual você está auxiliando na sua insuficiência, ela tem a regra para as questões, por exemplo, de educação.
mas o seu auxílio é para as questões, suponhamos, econômicas, né? Então não lhe dá o direito a, porque está auxiliando, interferir em outra questão que a ela compete ordinariamente. Tal ajuda, continuou o Papa Bento, é oferecida quando a pessoa e os sujeitos sociais não conseguem operar por si sós e implica sempre finalidades emancipativas. É aquilo que a gente está falando, não causa dependência, não deve causar dependência, senão é Não inverso. pode ser um assistencialismo. Não pode ser assistencialismo. Porque favorece a liberdade e a participação enquanto assunção das responsabilidades. A subsidiariedade respeita a dignidade da pessoa, outro princípio que contém na doutrina social, na qual vê um sujeito sempre capaz de dar algo aos outros. E aí, quando você trazia para a gente uma reflexão, né, da finalidade, né, de que devemos entender que é diferente a finalidade do princípio da subsidiariedade, por exemplo, para a igreja, para a finalidade dos princípios da subsidiariedade para o civil. É de que essa finalidade ela consiste na reprodução de outro princípio que faz parte da doutrina, que é o bem comum, que é estar para o bem comum, né? Estar para uma construção participativa do indivíduo na sociedade. Ao reconhecer a reciprocidade e a constituição íntima do ser humano, a subsidiariedade é o antídoto mais eficaz contra toda forma de assistencialismo paternalista. E é esse assistencialismo paternalista que eu quero me deter aqui rapidamente. Alguns requisitos importantes da subsidiariedade fazem com que compreendamos que esse assistencialismo ele deve ser vedado, digamos assim, né? Essa dependência ela deve ser apartada da condição do princípio de subsidiariedade, né? Primeiro, pelo aspecto, eu tinha dado pelo aspecto positivo e pelo aspecto negativo. A subsidiariedade, né, ela tem dois parâmetros. A subsidiariedade supletiva, suplementar, né? Uma ajuda que deve complementar parte da necessidade do indivíduo. Quando você falou do aborto ou da intervenção à família, eu pensava, não seria o exercício ou o respeito a esse princípio do Estado se ele, por exemplo, obrigasse que todos os cristãos tivessem somente uma escola cristã para optar matricular o seu filho. Isto é, a escola teria que ser judaica, a escola teria que ser somente católica. Então, o judeu teria que matricular o seu filho na escola em que a confessionalidade seria católica. O evangélicos, neopentecostais, teria e assim vice-versa. Não seria também respeitado esse princípio, numa concepção moderna, quando o Estado intervém na resolução de conflitos familiares. A exemplo que não é familiar, enfim, mas é uma questão que é mais natural, né, do aborto. E por fim, uma das análises feitas pelo Papa Bento XVI é que a globalização tem a necessidade, sem dúvida, de autoridade enquanto põe o problema de um bem comum global a alcançar. Mas tal autoridade deverá ser organizada de modo subsidiário, seja para não lesar a liberdade, seja para resultar concretivamente ineficaz. Exemplo disso foi a pandemia, né? A interferência estatal na questão do fechamento da igreja, das igrejas, enfim, a interferência estatal no exercício da liberdade de culto. Enfim, de certa forma um problema conceitual, como se traz para a gente, né? E que ao mesmo tempo, quando entendido, ele está repleto nas relações sociais. Quando eu, católico, entendo esse princípio, esse conceito, quando eu, jurista católico, quando a Jucata entende esse conceito, nós o aplicamos ou nós procuramos propagá-lo
na realidade social. Eu digo isso porque 2 semanas atrás, a FCAT se fez presente em uma audiência pública sobre mediação de conflitos nas escolas como política pública. É Uhum. como se você se aplicar a mediação de conflitos, né, o inverso da litigiosidade, para a resolução dos conflitos escolares, né, entre alunos e tudo mais. E quando o palestrante dava as categorias da mediação de conflito, diferenciando da litigiosidade, né, uma coisa me veio à mente quando pensava da subsidiariedade. Poxa, de fato, se a subsidiariedade está para promover a participação na construção do indivíduo nos grupos sociais, dos grupos sociais da esfera estatal, também na mediação de conflitos, se está para essa participação, né, de ambos entrarem em um acordo voluntariamente para resolver uma problemática. A minha imagem saiu aqui. Saiu. Mas estou ouvindo você. Pode falar. Também. Nossa, e agora que eu não sei como voltar aqui. Enfim, voltou. Aí, voltou. Também na subsidiariedade. Né? Então, a gente tem essa problemática quando a gente parte para o campo da política, quando a gente parte para o campo do Estado, uma interferência incômoda, né, no espaço familiar, no núcleo da base familiar, né, quando você diz que a família não mais é o núcleo de uma composição social dentro de uma educação escolar. Né? A família, o homem e a mulher não é mais o núcleo da composição em um ensino escolar, por exemplo. E aí você dá outros níveis como filosofia, né? Como se fosse uma filosofia dada. Então, isso daí interfere, e aí interfere na educação, interfere nas questões pragmáticas relativas dizendo aqui que voltou, relativas à igreja. O pessoal aqui interagindo, dizendo que voltou, né? Aqui. Para a sua imagem que tinha saído. Mas acho que a questão toda com relação à subsidiariedade é compreender que o Estado, isso no âmbito estatal, né? É compreender que o Estado ele tem uma função de suplência. Né? É o seguinte, o Estado entra onde não é possível a coisa funcionar sozinha ou por outros meios. Então, as associações, os grupos, os institutos, a família, né? As empresas, o que for, não está conseguindo desenvolver dentro daquele campo o que precisa ser desenvolvido, o Estado entra, seja de forma definitiva, porque vão ter ações que são definitivamente o Estado vai ter que entrar e não vai sair mais, seja de forma momentânea. Né? Então, essa suplência precisa existir, mas é uma suplência. Não pode abranger, o Estado não pode abraçar tudo e resolver não soltar mais. Isso sufoca. Né? Quando o Estado abraça tudo e não solta, ele sufoca o que precisa ter ar, ter espaço para se desenvolver. Então ele precisa dar uma ajuda. Então o Estado é necessário? É claro, eu não estou falando hora nenhuma que o Estado não é necessário, muito menos aquelas conversas de que Estado é mal necessário. Também não é mal necessário. Estado é simplesmente uma instituição que não dá para a gente fugir dela. Né? O Estado ele precisa existir, necessariamente ele precisa existir, e ele não pode seguir o caminho que o liberalismo prega, né? Que o Estado não vai intervir em nada e deixa as coisas. Essa coisa de o Estado não interfira em nada, e isso gera uma lei do mais forte, né? Isso vira um Deus nos acuda, isso daí. E gerando uma lei do mais forte, vai gerar. A ideia é justamente que no final não tenha Estado. Né? Gera a lei do mais forte para que não tenha Estado.
O socialismo vai fazer a mesma coisa, só que de forma inversa. O caminho vai ser ao contrário, né? E vai abraçar tudo, Oprimir a liberdade, né? oprimindo todas as liberdades, para que até chegar ao ponto em que o Estado não exista mais e a lei do mais forte impera do mesmo jeito, da mesma forma, né? Ah, mas no liberalismo gera riqueza, gera no início, né? Porque o socialismo já gera pobreza logo de largada, logo na saída, né? Gera também no início. Depois vai gerar só o que é chamado de capitalismo selvagem. E que Selvagem. está totalmente fora de qualquer contexto cristão aquilo ali. Né? Claro que o capitalismo moderado, controlado, regulamentado, melhor do que controlado, regulamentado, é saudável. É saudável porque desenvolve a sociedade. Né? Um socialismo não vai desenvolver nunca. Né? Sempre vai ter o problema ali porque tem problemas intrínsecos. Mas é preciso ser regulamentado. Aquilo ali precisa ser regulamentado, porque senão vira bagunça. Né? Você não pode deixar simplesmente ao arbítrio dos interesses, porque a gente já sabe para onde os interesses vão. Né? Não necessariamente vai chegando um tempo em que os interesses. O negócio saiu do lugar. Vai chegando um tempo em que os interesses vão deixando de ser só monetários para poder partir para interesses de manipulação moral. É o que a gente está vendo. Né? Exatamente. Porque a gente, alguém aqui tem alguma divergência de que empresas gigantescas como, sei lá, pode pegar aí, essas grandes aí, Microsoft e tudo mais, essas empresas que elas não estão preocupadas com lucro, elas não estão preocupadas com lucro. Elas, o valor que seja uma pessoa física, como o dono lá dela, Bill Gates, quanto a empresa tem, ela vai funcionar sempre, ela não vai quebrar. A questão agora é manipulação social. Eles querem construir uma sociedade. E aí, toda vez que alguém quer construir uma sociedade, vai dar errado. Nunca deu certo na história da humanidade isso. Então, é preciso regulamentar essas coisas. Né? O capitalismo precisa ser regulamentado, porque senão vira um Deus nos acuda nisso aí. E a subsidiariedade é justamente isso, é o Estado compreendendo, olha, eu vou entrar aqui porque é preciso entrar aqui, agora não precisa mais, então eu vou sair. Olha, eu vou entrar aqui porque não tem quem faça, então eu vou fazer. Um exemplo muito bom de subsidiariedade, que funcionou maravilhosamente bem aqui no Brasil, que agora, né, a coisa já dá para caminhar sozinha, lá na década de 70, quando foi criada a Embrapa. Aquilo ali foi uma maravilha. Quem naquela época ia fazer a pesquisa que a Embrapa fez? Ninguém. Ninguém ia fazer. Né? E eles fizeram, eles desenvolveram. Hoje nós temos o agronegócio que nós temos por causa da Embrapa. Só que hoje a coisa já consegue se desenvolver sozinha. O Estado já não precisa mais interferir nisso. Né? Só que o Estado também tem o Estado, através de seus agentes, claro, tem problema em definir a hora de sair, né? É muito difícil falar assim, não, agora já deu, agora eu vou A sair gente se daqui. apega, né? Se apega a um papel de coordenador. De coordenador, né? Ou então dono mesmo, né? Ou então É dono dono, mesmo. perfeito, Então, perfeito. os entes políticos precisam compreender que, ora, nesse momento eu preciso entrar, nesse momento eu preciso sair. Então, coisas como o Estado Democrático de Direito não dá para deixar ao livre-arbítrio da sociedade para que funcione. Não vai funcionar. Não vai. Vai virar a lei do mais forte. Então, esse já é um campo em que o Estado vai precisar sempre estar interferindo, porque senão não vai dar certo. Né? Então, assim, acho que a subsidiariedade é um dos temas mais abrangentes, né? Que a gente pode dar mais exemplos dentro da doutrina social da igreja. E principalmente dentro do direito, porque, ou melhor, para as pessoas do direito, né, que operadores do direito, que de certa forma já tem uma concepção talvez que não se aplica, né, originariamente no que nós estamos falando aqui, que é o princípio da subsidiariedade da doutrina social da igreja, né, mas que dá um norte inicial para compreender isso, pelo menos sabendo é,
que o Estado na cadeia, por exemplo, do federalismo, né? Na cadeia do federalismo tem a sua função, o município tem a sua, a União tem a sua, enfim, mas que também já conseguiria compreender a intervenção, né? Por exemplo, quando você disse logo no início, a União, né? O Estado-União, ele intervém demais, né? Nos estados, né? Os estados, eles intervêm demais nos municípios, sempre de cima para baixo, né? Sempre de cima para baixo. É Sempre a de lei do cima para mais baixo. forte. Eu fiz, na época, tem até aqui no perfil mesmo da Unijup, tem umas lives aqui, da época Uhum. da pandemia, né? A gente falando um pouco disso, dessa intervenção e tudo mais, porque houve uma intervenção muito forte, né? Estatal, onde não cabia a intervenção estatal. Sim. A gente estava falando de liberdade religiosa e tudo mais, porque a liberdade religiosa, assim como tantas outras coisas que nós falamos aqui hoje, a liberdade religiosa é um direito natural. E sendo um direito natural, não cabe ao Estado, não é nem, ele não tem nem que conceder a liberdade religiosa, ele tem que proteger, né? Ela existe por si só. Não precisa do Estado conceder ou nada disso. Só precisa do Estado garantir que ela seja exercida, né? E não foi bem o que a gente viu durante o período de pandemia, né? Não. Aliás, estava bem longe disso. E a gente estava falando, em um certo momento, em alguma dessas lives aí, eu comentei, até acho que era uma live que tinha umas 4 pessoas juntas, eu até comentei que o Brasil seguiu para um caminho, esse caminho, né, de compreender o que é o federalismo, com esse municipalismo, essa subsidiariedade, né, do município, as coisas que o município pode resolver e fazer, não precisar que o Estado faça, do Estado que a federação, né, que a União não faça e tal. Nós resolvemos fazer isso num momento meio complicado, né? Porque nós não temos essa cultura, as pessoas não compreendem isso, e simplesmente no momento de pandemia, que foi um momento totalmente atípico, foi determinado que funcionasse assim. Ou seja, os municípios decidem as políticas, os estados precisam aceitar essas políticas dos municípios e a União precisa aceitar a política de todo mundo para trás. Então, tá certo? Sim, tá certo. O princípio tá certo. O momento foi totalmente errado. Né? O Não, momento, isso na minha opinião, né? O momento foi totalmente atípico. Não era o momento de você discutir isso. Hoje seria excelente. Vamos discutir essa coisa de municipalismo? Beleza, eu sou totalmente a favor. Naquela época era um momento de total exceção social, né, na história. E aí me vem uma história, um negócio desse. Então, não, enfim, só para pontuar, acho que desse princípio, uma conclusão exemplificativa é de que a gente falava do assistencialismo, do paternalismo, né? Enfim, dentro da política, a gente, não sei se você percebeu, eu acho que mais nitidamente nessas eleições, né? Na verdade, a compreensão social, né, dos cidadãos eleitores, da avaliação da escolha do seu candidato, a escolha do seu voto, enfim, do partido, aqueles que votarem por legenda, enfim, mas o seu candidato, ela não está pautada nas propostas e nos projetos entregues para a avaliação e apreciação dos eleitores. Ela está pautada na capacidade, e aí vamos pegar o executivo. Talvez eu acho que esse assistencialismo paternalista está mais voltado, assim, mais visto exemplificativamente no executivo, no poder executivo. Então, os eleitores avaliam talvez não os projetos em si, mas a capacidade daquele que oferece ou que propõe um assistencialismo maior. uhum. Vamos dar um exemplo, né? E aí a minha compreensão, dar um exemplo. Quando você pauta propostas ou você pauta sua candidatura em aumentar ou não o Bolsa Família ou o Auxílio Moradia, né? Um era 200, o outro aumentou para 500, o outro para R$ 1.000, eu não sei, a renda mínima. Então, você começa a desenvolver uma discussão
política que necessariamente se transformaria, né, em um compromisso a ser, não sei como, mas cumprido durante o seu mandato, o mandato do eleito, numa discussão paternalista. Né? Olha, eu quero ser eleito porque eu vou dar. O Estado irá suprir a necessidade dos brasileiros e a justificar dos mais vulneráveis em R$ 1.000, em R$ 500, um bolsa, uma Bolsa Família, uma Bolsa Escola, um Auxílio Brasil, enfim, como seja, o nome que quer Todos que estão seja. girando em torno disso, né? Se você pegar Isso, hoje, isso. todos, daqui a pouco vai ter um debate aí dos presidentes. A gente vai ouvir isso, né? Daqui a pouquinho começa. A gente vai ouvir isso, exatamente isso. Não, o meu era tanto, não, mas o meu é tanto. Não, mas eu vou dar tanto quando eu terminar o ensino médio. Não, mas eu vou dar a dívida não pode passar de tanto, sabe? Então são intervenções totalmente descabidas, né? É óbvio que a gente que não tá fazendo observações em cima da impossibilidade ou criticando, né, a ação do Estado como política pública assistencialista nas mazelas sociais, na vulnerabilidade daquele que não tem um mínimo para amanhecer amanhã, ou ao menos para dormir daqui Sim, a pouco. sim. Né? A gente está criticando isso. A gente tá criticando a forma como se utiliza dessa dependência do cidadão, né? Dependência para assumir poder, E para um para culto à estar. pessoa, né? Para um culto às pessoas, né? Porque hoje política no Brasil é culto à pessoa, né? Infelizmente. Culto à personalidade, né? Então nós temos culto à personalidade de todas as formas. É uma luta para Eu ver acho que, quem é mais cultuado. eu acho que ficou mais difícil, e aí é uma análise política, já que a gente está falando, ficou mais difícil a gente falar sobre ideologias. Não porque não devamos falar, mas porque está de tal forma fragmentada em rosto, ou melhor, em rostos, né, de que uma pessoa contempla em si, a depender da situação, a depender do momento, várias ideologias. Não, antes eu era contra, por exemplo, esse auxílio, né? Um exemplo, esse auxílio. Hoje, por conta desse período, eu sou a favor, né? Uhum. Ou, enfim. Então, vários rostos. Então, para a gente discutir a ideologia que antes nós tínhamos, uma ideologia que afronta a família, uma ideologia que afronta os direitos dos indivíduos, os religiosos, eu acho que vai necessitar de uma análise um pouco mais forçosa de nós que fazemos acerca da política, porque pelos interesses, pelos interesses, né, estão prevalecendo os interesses, melhor dizendo, sobre as realidades e aí, consequentemente, sobre os princípios, a exemplo do princípio da subsidiariedade, né, subvertendo a sua aplicação. Não sei se é isso. É, Não sei se demos conta, pelo é, menos do com, princípio da subsidiariedade. eu acho que a gente foi até bem além, né, nesse princípio da subsidiariedade. Bom, mas assim, eu acho que a gente pode só repassar aqui, porque senão vai ficar longo demais também, a questão dos outros, do outro, né, dos outros dois, só para a gente poder constar aqui e depois a gente marca de novo, para poder falar só desses dois, porque vai longe. Perfeito, são as bases conceituais e eu acho que É, a gente agrega. o que eu vejo é o seguinte, é questão da propriedade, direito de propriedade, né, e a destinação universal dos bens. Como eu estava falando no início, me parece, pelo menos o primeiro impacto é que os dois se contradizem, né? Os dois são contra o outro, mas não, né? Na verdade, um garante a existência do outro, né? Um encaminha a existência do outro, garante que o outro exista. Porque é o seguinte, eu vou fazer só uma geral aqui, depois você faz a sua também para a gente Não, fica à poder. vontade. Fica à vontade.
existe dentro da doutrina social um princípio meio que geral, né, que é a dignidade humana. É o princípio da dignidade humana, ele rege praticamente todas as coisas, né? Sim. E dentro dessa dignidade humana existem vários direitos e vários direitos naturais, vários outros princípios e tudo mais. Dois deles são esses, né? É o direito de propriedade e a destinação universal dos bens. O direito de propriedade, a igreja ela é. Eu vou começar pela destinação universal dos bens, que acho que fica mais fácil, né? A gente tem um certo problema aqui, como eu falei no começo, existe um certo problema de entendimento dessas coisas, porque foi tudo corrompido pelas ideologias, né? Isso daí já existe há séculos e foi roubado da igreja, esses conceitos, e manipulados e modificados para chegar onde nós estamos hoje. Então, hoje, quando só existe esse entendimento de que as coisas se chocam, a propriedade privada com a destinação universal dos bens, justamente porque a gente tem uma cabeça que gira em torno da mentalidade que é marxista, né? E que é a mentalidade que entende que a destinação universal dos bens é o fim principal e único que existe. A igreja não compreende isso. A igreja não entende assim. A igreja compreende as duas coisas juntas, com a propriedade privada, garantindo a destinação universal dos bens, porque sem propriedade privada não tem como existir destinação universal dos bens. Por quê? A destinação universal dos bens seria o princípio de tudo, é que, bom, é simples compreender que Deus fez a terra, né? Lê Gênesis lá o iniciozinho, como você estava citando, Deus fez a terra para os homens e entregou aos homens, né? E, então isso daí se tornou um direito, é um direito natural da pessoa, que ela tenha acesso a essa terra, né? Então é inerente à pessoa singularmente, não é a grupos, não é a sociedades como um todo, são pessoas, individualmente. Eu tenho direito, Não é a, coletivo, né? não é coletivo, eu tenho direito a essa destinação universal dos bens, você tem direito, cada um tem o seu direito individual de acesso a esses bens. Bom, eu acho que fica simples compreender que então a Terra ela precisa produzir. E muitas vezes, na maioria das vezes, é preciso ter uma regulamentação de como se produz essa terra. Não adianta querer colocar a terra na mão de pessoas indefinidas. Indefinidas não porque nós não conhecemos, mas porque nós não podemos, não tem como conhecer, de grupos. Né, de grupos, de entidades, de tudo mais, isso não funciona porque não produz. Né? Não produz. É preciso colocar na mão de pessoas, de indivíduos, e vai produzir. Essa produção, todos precisam ter acesso a essa produção. Não porque a pessoa é obrigada a dar o que ela fez, porque ela trabalhou. Então ela precisa receber sobre o trabalho dela, que é outro princípio da doutrina, né, social da igreja. Mas ele precisa ter acesso, ele precisa ter condições de ter acesso. Então, se eu produzo na terra que eu tenho lá arroz, todo mundo deveria ter condições de ter acesso àquele arroz. Não poderia existir pessoas que, por um motivo mercadológico que seja, não têm acesso àquele arroz. As pessoas precisam ter direito a ter acesso àquele arroz, né? Com o trabalho delas, com tudo direitinho. Mas precisa ter condições de ter acesso. É impossível pensar que uma pessoa não possa ter condições, qualquer pessoa que seja, não possa ter condições a ter acesso àquilo, porque é direito dela ter acesso a tudo aquilo. Isso não significa que tem que ser tomado à força. Né? Isso não significa que tem que ser expropriado da outra pessoa, de quem produziu as coisas. Né? É o que a igreja coloca. A igreja, então, no final das contas, o que a igreja coloca é que deve haver uma regulamentação, né? Um ordenamento jurídico que determine e especifique o exercício aí e o uso
da propriedade. Então ela não pode ser uma coisa assim, olha, a propriedade privada ela é livre de tudo e ela é um direito total, absoluto. Não, ela não é, a propriedade privada não é e não pode ser um direito absoluto como querem os liberais, por exemplo. Não pode acontecer isso. Porque se ela for um direito absoluto, eu posso simplesmente virar e falar assim, eu não vou fazer nada com a minha terra e vou deixá-la parada aí, só porque ela é minha. Não, e não existe isso. É preciso que a terra produza para que atinja todos com essa destinação universal dos bens. Né? Então, a especulação, por exemplo, não é algo natural de ninguém, de nada. É claro que a especulação não é natural. Óbvio que a especulação não é natural. É só parar para pensar um pouquinho que especulação imobiliária não é natural. Né? Então, é preciso entender que a propriedade não é um direito absoluto e intocável. Por outro lado, é preciso entender que a propriedade privada é um direito natural. É um direito em que as pessoas têm e que precisa existir, por caso contrário, não vai existir produção de riqueza. E que por isso tem que ser regulado de todas as né, regulado, regulamentado, não é regulado de estrangulamento, não. Né? Regular até estrangular o setor, não é isso. É regular de regulamentar, de ter ordenamento jurídico para que aquilo funcione. Né? A propriedade privada precisa disso para garantir que todos tenham acesso, né, aos bens. Então precisa haver essa regulamentação. Então a Eu, gente tem que caminhar, eu acho que a gente tem que caminhar por aí para poder compreender tudo isso. Né? Não significa que tudo está à disposição é, de cada um ou de todos, né? E nem que pertença a um ou para ou todos, não é isso. Significa que as coisas precisam circular e aí a gente precisa tirar um pouquinho desse pensamento exclusivamente econômico para entrar no pensamento de dignidade humana, que é o que a gente estava colocando lá, e a gente só chega à dignidade humana quando a gente passa pelo caminho da família. Fora isso, a gente não consegue chegar à dignidade humana. assim, o que tenho para contribuir perfeitamente no que se coloca é de que é, a gente pode trazer a destinação universal dos bens, a propriedade privada, como uma forma não útil. A especulação, você deu um exemplo, porque aqui no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, ela não exerce a função social. E exercer a função Não é, social, exercer a função social não é o mesmo conceito de exercer a função social que é colocado dentro dos conceitos políticos atuais, né? É outro não, conceito sim, de função claro, é um social. outro conceito. É que está, e aí, repito, que a gente falava do princípio da subsidiariedade, é que o exercício da função social está para o bem comum, né? Uhum, Está para a promoção da dignidade daqueles que insuficientemente é, arvoram, né, na sociedade, arvoram um, sem ter um mínimo existencial, né? Sem ter um mínimo existencial. Então, João Paulo II, categoricamente, ele fala muito bem sobre isso. Ele dizia que é justa e legítima, né, a destinação social, o exercício da propriedade privada, a posse dos meios, né, e dos bens, é justa e legítima quando está para o trabalho útil, quando o seu trabalho útil está para o exercício do bem comum, melhor uhum, dizendo, e não quando está para si, para a valorização dos interesses, enfim, interesses de agrupamentos específicos, nem tanto interesses de agrupamentos específicos que nem tanto para os interesses de agrupamentos específicos destinados à especulação, nem tanto para os interesses de agrupamentos específicos destinados à expropriação, invasões, etc. E tal, uhum. como a gente vê. Né? Então, tem um exemplo, inclusive,
tem tempo, eu ouvi um comentário de um amigo meu padre, nessas andanças, ele é do Paraná. E aí ele dizia que tem um grupo social lá na comunidade deles, né, um grupo que eles se organizam, né, é um grupo que é uma associação grande, regulada, mas eles se organizam para comprarem propriedades, lotes, terrenos pequenos, enfim, comprarem ou negociarem a compra desses lotes, negócios pequenos, e intermediarem essa compra, né, essa compra e venda para aquelas pessoas que não têm ou não têm uma propriedade privada, por exemplo. E aí, mais ou menos o que eles fazem, essa mediação? Eles fazem essa mediação promovendo a participação na construção da obrigação e do dever da responsabilidade daquela pessoa que não tem, mas que passaria a ter a adimplir a posse, certo? Mas também evitando que aquela pessoa que tem a posse anterior e que está vendendo, ou que vendeu, né, não se aproprie de mais e mais outras propriedades, porque ela já tem o que para si basta, né? Então, eu via isso como uma clara aplicação do princípio da subsidiariedade, que não torna dependente, né, aquela pessoa. Não, olha, eu vou subsidiar aquela terra e aí você me paga ou deixa de me pagar, enfim, como quiser, né? Não, a gente vai intermediar de modo que a troca seja justa, né, que a mediação, que a negociação seja justa e que você dê garantias para receber para si dignamente, né, essa propriedade, essa destinação desse bem para manutenção da sua realidade social, né? Então, eu acredito que seja isso, tem muitas coisas, tem temas Uhum. muito polêmicos mesmo, que vale a pena a gente discutir, né? Até que ponto os grupos sociais e aí eu não estou criticando, mas eu estou fazendo observações, reflexões, provocando reflexões, até que ponto a luta por uma expropriação ou uma invasão, por exemplo, de uma terra, ela é válida? Até que ponto você deter várias posses sem destiná-la para uma agricultura, sem destiná-la para um cultivo, ou enfim, mas somente para especulação é válido, né? Até que ponto? Uhum. Então, são várias reflexões que são necessárias fazermos, principalmente porque tudo desemboca ou culmina na política, né? Acho que é isso. É, é isso. Essa parte de destinação dos bens e propriedade privada é outro tema também que a gente poderia desenvolver aqui muito tempo, né? Mas também, se a gente fizer isso, a gente vai para 2 horas de live fácil, de 3 horas Facinho, fácil. Fácil, facinho. fácil. Então, acho que a gente pode deixar para uma próxima aí, mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Tem quase 2 horas, tem quase 1 hora e meia que a gente está conversando aqui, né? Obrigado, meu amigo. Então, Obrigado valeu, pelo valeu muito. convite. Obrigado. A gente agradece a quem nos prestigiou aqui, a vice-presidente aqui da associação, a doutora Ana Lúcia, presente também, alguns associados, eu agradeço, né, as pessoas que participaram e que contribuíram, né, e já deixo aqui, já faço uma provocação, porque aí ou a gente pode continuar com esse tema ou com outros temas, falando sobre os princípios, né, bem comum, solidariedade, dignidade Uhum. humana, enfim, acho que é importante também, porque é a base de todas as outras coisas criadas, né? Que a gente veja uma live sobre, por exemplo, família, direito de família, alguma coisa nesse Sim, tipo. Eu sim. acho E eu acho o que seguinte também, acho que eu vou lançar aqui para você agora, nem tinha, mas vamos estimular, porque a gente
Nós são os dois presidentes, né? É, A gente abriu as portas para isso aí, vamos fazer esse intercâmbio então, colocar os membros para poder falar dessas coisas. isso, Porque a gente tem exatamente. muita coisa boa de lado a lado, né? Muita gente boa de lado a lado que conhece, assim, infinitamente mais do que eu para poder falar sobre vários temas e tudo mais. Eu estou aqui Então, basicamente só conversando com o mestre em direito ah, canônico. tá. Nossa. Então, assim, mas são experiências válidas mesmo, que valem a São, pena e a a gente. gente pode estimular aí os membros daí com os membros daqui, a gente fazendo essa troca, né? Perfeito. Porque vale muito a pena. Esse material fica aqui. E eu vejo que muita gente acessa esse tipo de coisa. Né? E vale muito a pena porque você não acha, você não tem. Né? Você não tem Eu, essas coisas por aí assim. eu só queria cutucar, provocar, né? A gente fala cutucar aqui, mas Aham. provocar, no termo formal, né? Provocar da necessidade, né, de uma ampliação dessas associações, né? Talvez uma nacional. Aqui eu Uhum. coloco isso para que as pessoas vejam em que nível nós estamos em nível regional ou até municipal, né? Vai depender do estatuto. Uhum. Mas, por exemplo, a gente tem a situação lá de Curitiba, né, que vocês publicaram a notícia, né, de uma necessidade de se fazer presente uma instituição católica, jurídica católica, né, em defesa direta da sua fé, da liberdade de culto, como foi, por exemplo, a invasão lá que ocorreu dos manifestantes no meio de uma missa, né? Uhum. Então eu vi, por exemplo, e aqui falo tranquilamente a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, cujo presidente, o doutor Ziel, qual mando um abraço, é daqui do nosso estado, né? Se vincular com o Amicus Curiae, né? E aí quando eu vou olhar o processo, verifico que não tem, pelo menos ainda, uma representação direta católica. Não por defesa de interesses que estejam ali, cassação de mandato, não, mas pela moral, Uhum. né, violada por um direito fundamental também, né? Um direito fundamental que violou o outro direito fundamental. Então, se nós incitarmos essa composição nacional e essas pessoas que nos acompanham participar ativamente, acho que vale a pena. Não, e sempre falo aqui pro pessoal, né? Trabalho é o que não falta. Não, Trabalho é o que não falta. Então, campo para poder atuar, para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, é o que tem. Né? A gente não isso, consegue abraçar tudo que precisa. exatamente. Então, é essencial que se espalhe mesmo, que se a gente tivesse uma união de juristas por diocese, seria o ideal. Ah, com Né? certeza. Seria o ideal. Mas a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhando com o que tem e vamos estimulando os que não têm a ter e vamos ver até onde que a gente vai. Vamos fazer a Como nossa diz a parte, né? música, como diz a música, a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma É, deixa, a outra leva. é Mas isso é isso, aí. meu amigo. Um abraço, Deus abençoe a todos que nos acompanham e fiquemos em paz. É isso. Até logo, então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.